Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de literatura, dando início aos nossos estudos do classicismo em Portugal. Lembrando que nós já temos uma aula sobre o classicismo em geral, ou seja, essa primeira aula ela versa sobre os fundamentos do classicismo, que dentro da periodização histórica recebe o nome de Renascimento, e nós falamos que esse período do Renascimento ele é um período de intensas transformações, seja do ponto de vista econômico, né, com a consolidação cada vez maior da burguesia enquanto classe economicamente dominante, e nós já percebemos que dentro do Renascimento essa classe ela começa cada vez mais a abarcar a política, né? Nós ainda, evidente, não estamos em um período em que a burguesia de fato ela se torna hegemônica do ponto de vista político, mais econômico com certeza absoluta, e a vertente, né? Ou então esse prisma político ele vai ser angariado lá no século XVIII com a Revolução Francesa. Embora o casamento entre burguesia e realeza já esteja, diria, consolidado mesmo, né? Já está plenamente estabelecido, certo? Haja vista não fosse a burguesia, os grandes achamentos de terra, né? As grandes navegações, enfim, elas não teriam sido possíveis. Bom, nessa, além, né? Então, além dessa mudança econômica, dessa mudança política também, nós temos uma mudança enorme dentro da esfera artística, né? Nós saímos então da Idade Média e com o Renascimento entende-se aí por humanismo e classicismo, nós passamos a valorizar o homem na sua enquanto um ser que age no mundo. Eu comentei com vocês isso lá na aula introdutória, né, na aula geral sobre o classicismo, que nós não devemos entender ainda essa ação humana no mundo enquanto efetivamente provedora da realidade. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o humanismo ele dá um enfoque maior para as ações do homem frente ao mundo, ou seja, o homem ele pode sim compreender o mundo, ele pode transformá-lo até um certo limite, porém, enquanto agente efetivamente histórico, não, né? Porque aí a gente está muito longe. Quem vai dizer isso pela primeira vez, ou seja, o homem é um agente histórico em todas as linhas, né, em todas as letras, será o Marx no século XIX. Então a gente está um pouco longe. Por quê? Porque ainda que o homem consiga compreender a sua realidade e transformá-la, ele ainda depende de uma certa organização transcendente a ele. Ele depende ainda, portanto, da existência de uma esfera divina que dá à realidade, que dá ao mundo as suas coordenadas, certo? Então ainda está presente a ideia religiosa, ela ainda está lá, não, como nós vimos lá no Galileu, ela não está presente em todas as esferas humanas, mas no que se refere à moral, no que se refere ao comportamento daquilo dito certo, a igreja ela ainda está viva, né? Ela ainda está. Bom, então tudo isso, gente, para dizer
toda essa introdução para dizer que o que nós veremos, né, que o classicismo ele é um período de tensões sem dúvida nenhuma. Né? Nós poderíamos dizer ainda mais um período de paradoxos. E o que é um paradoxo? Paradoxo, gente, são ideias contrárias que convivem entre si. Ou seja, nós não estamos no âmbito simplesmente de um confronto de ideias e que eu, homem, devo escolher entre a ideia A, o caminho A e o caminho B. O paradoxo, ele vai além disso. Ou seja, ele apresenta duas ideias contrárias e afirma que não dá para eu escolher nem o caminho A e nem o caminho B, que essas duas visões elas devem conviver juntas. Afinal de contas, a realidade é a mistura dessas duas ideias. Isso é de suma importância dentro do classicismo. Por quê? Porque, embora você tenha uma racionalidade, uma formalidade tamanha, viva, intensa, você também terá essa racionalidade sendo confrontada com as paixões, confrontada com os impulsos. E aí se perceberá que esse jogo, né, essa tensão, ele não pode ser dissolvido. Afinal de contas, o homem é isso mesmo, né? Afinal de contas, o homem é essa mistura de racionalidade e de impulsividade. Não é, portanto, por isso que se torna um paradoxo, né? É verdade, muitas das vezes, nas obras, principalmente nas obras aqui em questão literárias, nós perceberemos sim uma formalidade muito grande, um racionalismo assim muito explícito, porém existirá essa presença marcante e essa presença, estou tentando achar a palavra, que não pode ser descartada, né? Essa presença das emoções e dos impulsos que eles não podem ser negados. Então isso daí vai estar muito latente dentro do classicismo, certo? Bom, para a gente iniciar, ou antes da gente iniciar finalmente aqui o classicismo em Portugal, é bom lembrar, gente, é muito importante lembrar que quando nós lá estudamos o humanismo, nós vimos os três pilares, né, os três fundadores do humanismo na Itália, e que a partir destes três pilares, toda a literatura europeia se constituiu, certo? Nós tínhamos quem? Nós tínhamos o Dante com a comédia, ou a Divina Comédia, se vocês quiserem. Nós tínhamos o Petrarca com o seu Cancioneiro. Nós tínhamos o Boccaccio com o seu Decameron. Por que eu estou chamando a atenção para esses três pilares aqui no classicismo? Porque o que chegará dessas obras, o que chegará desses pilares, será o petrarquismo. Por quê? Porque vamos pensar só um pouquinho, a gente já consegue chegar aí à conclusão. Se você olhar aqui no slide, qualquer lugar, gente, qualquer lugar, acho que a primeira frase que o professor de literatura vai dizer para vocês sobre o classicismo em Portugal é essa que está aqui no nosso slide. O classicismo ele se inicia em 1527, com a volta do Sá de Miranda da Itália, e nessa volta ele traz novidades, né? Certas novidades. E aí ele se extingue, ele se encerra,
em 1580 com a morte do talvez poeta maior aí português, que é o Luís Vaz de Camões. Agora eu pergunto a vocês, esses elementos, né, isso que Sá de Miranda trará para Portugal, não foi todo o conjunto, quer dizer, não foi o pacote humanista, não foi o pacote do trio Parada Dura lá, Dante, Petrarca e o Boccaccio. Ele trouxe algo muito específico. E antes, né, como disse, da gente entrar efetivamente na aula sobre o Sá de Miranda, é importante entender por que ele trouxe o que ele trouxe e ele não trouxe, por exemplo, Dante. Haja vista que o Sá de Miranda era um puta de um erudito, formado em letras, né, formado em humanidades, doutor em humanidades na Universidade de Coimbra, e ele vai para a Itália na intenção de estudar realmente aquilo que havia sido produzido à sua época. Por quê? Porque a Itália era o centro erudito, né, artístico da Europa, e foi por muitos, muitos séculos, certo? Então, a gente, se ficou claro o que eu estou dizendo até agora, é interessante que nós façamos essa análise. Ora, por que o Sá de Miranda trouxe o que trouxe e não trouxe outros elementos, certo? Então, a gente vai é com essa intenção que nós prosseguimos a nossa aula a partir de agora. Então, um levantamento rápido a essa questão, né? Para responder essa questão, nós temos o quê? Analisando primeiro o Dante, né? Cronologicamente. Analisando o Dante, o que o Dante tinha de importante? Gente do céu, todos têm a sua importância, por favor. Eu digo em relação àquilo que Sá de Miranda trouxe a Portugal, hein, que fique bem entendido. Bom, o que então representava Dante? Dante ele representava a visão de, lá na Divina Comédia, ele representava a visão de um sujeito muito privilegiado. Né? Por quê? Porque o Dante da Divina Comédia, portanto, a personagem, né, ou eu lírico, se vocês quiserem, afinal de contas é feito lá em poema, o eu lírico ele tem uma visão. Por que ele é privilegiado? Porque ele, com a ajuda de Virgílio, um poeta, né, dos maiores romanos, com a ajuda de Virgílio, ele visita o purgatório e o inferno em vida. Então, Dante está vivo, Virgílio não, Virgílio já morreu, mas Dante está vivo e ele tem a chance, né, ele tem essa oportunidade de frequentar, de vivenciar, experimentar à primeira vista o purgatório e o inferno. Aí, uma vez frequentado, né, visitado esses dois lugares, ele, com a ajuda de Beatriz, que é a sua musa inspiradora e tudo mais, né, temos aula específica para isso, você dá uma olhada se for do interesse, com a ajuda lá de Beatriz, ele vai visitar o paraíso. Então veja que Dante ele ainda está Dante aí, o escritor, ele está imbuído dessas ideias do medievo, certo? Ele ainda está imbuído da tradição. Quer dizer, existe uma ordem transcendente ao homem, essa ordem transcendente ao homem deve ser respeitada, e os homens, caso não queiram morar, digamos, ou ser condenado, serem condenados ao purgatório ou ao inferno, eles deverão agir aos moldes da moral católica, certo? Nós vimos, gente,
uma referência à Divina Comédia nós vimos em Gil Vicente, certo? Gil Vicente lá do período humanista, né? Você está lembrado da Barca do Inferno, cada um vai para o seu canto lá, dependendo das suas ações. Então, quer dizer, do ponto de vista moderno, aqui para a época, tratar sobre as ações humanas e aonde que elas me levam e tudo mais, esse plano transcendente, divino e tudo mais, já está ultrapassado, né? Já está ultrapassado. Agora, então, né, não foi isso que Sá de Miranda trouxe. Cronologicamente, mentira, vamos olhar para o Boccaccio, porque você já entendeu, né, Petrarca, que o Sá de Miranda irá trazer, né, no colo para Portugal. Vamos aí para o Boccaccio. Primeiro, Boccaccio escreve em prosa. Do ponto de vista estético, a poesia tem um valor maior que a prosa. Então, quer dizer, dado o formalismo do classicismo que nós já discutimos, dada toda essa racionalidade que se apresenta dentro dessa estética, né, a prosa ela já seria deixada de lado. Agora, o argumento principal por não ter trazido Boccaccio para cá não é efetivamente esse. É porque a visão que Boccaccio tem da arte é uma visão muito avançada, muito fora daquilo que até um erudito como Sá de Miranda estava disposto a aceitar. E por quê? Porque a arte, segundo Boccaccio, lembra lá do Decameron, dos 10 dias, das 10 jornadas. Gente, 10 histórias a cada dia, 100 histórias, 100 narrativas, com uma única intenção: causar deleite. Causar deleite. Então, a gente pode falar sem problema nenhum, que o Boccaccio ele influenciará, estará muito mais perto das novelas, dos romances, dos folhetins que vêm acatar a demanda burguesa do século XVIII, principalmente do século XIX, do que propriamente o classicismo. Nós já vimos as características principais do classicismo. Ora, a arte ela tem que ser, ela funciona enquanto um instrumento para afinar, revigorar, fortalecer a moral. Nossa Senhora! Isso dentro, né, fazer uma apologia, fazer uma defesa ao homem. E no o Boccaccio, o que você tem? Você tem a arte enquanto fruição, velho, enquanto deleite, enquanto até entretenimento. Eu digo até porque, né, quem manja um pouquinho aí de história da arte sabe que essa ideia de que a arte vale como entretenimento, essa afirmação, ela é uma afirmação pejorativa, né? Pejorativa. Enfim, então, não, né? É muita coisa ainda, pensaria Sá de Miranda. Não dá, não dá. Boccaccio tá além do tempo mesmo, muito além do tempo. Então, o que sobrou desses três? Sobrou o Petrarca, certo? Então, essa é a conclusão. Quer dizer, dos três sobrou Petrarca. Ah, professor, mas é por exclusão? Não, evidentemente que não. Né? Por que sobrou Petrarca? Porque Petrarca é ele quem vai estabelecer de uma vez por todas, o soneto, a forma, uma forma específica de apresentação do poema.
uma forma que já estava presente na Europa desde o século XIII, mas que com Petrarca se torna imortal, né? Imortal. Bom, o soneto. Junto com o soneto vem os versos decassílabos, certo? É, agora, não é esse o ponto mais importante. Ah, mas está na apostila, está no YouTube, está no Cacete A4? Está. Quer dizer, formalmente, o que Sá de Miranda traz para Portugal são sonetos em forma de decassílabos, de versos decassílabos. Beleza. Só que isso é isso é meia verdade, porque o que ele traz é o petrarquismo. E a nossa questão é o que passa a ser agora a seguinte: o que é trazer o petrarquismo para Portugal? Então, trazer o petrarquismo para Portugal significa exatamente isso: o paradoxo da razão de um lado e dos impulsos de outro. Então, trazer Petrarca para Portugal significa trazer, de novo, as tensões, as contradições, esse desconcerto do mundo, né, essa expressão que ficou conhecida, o lirismo camoniano, esse desconcerto do mundo para Portugal. É esse o ponto. Então, seria muito mais acertado nós dizermos o seguinte: Sá de Miranda, em 1527, volta da Itália com o petrarquismo. Então, veja se ficou claro, por favor, o que é o petrarquismo. O petrarquismo, formalmente, é o soneto em versos decassílabos. Porém, a sua temática, né, coloquemos assim, a sua temática é esse desajustamento pelo qual o mundo está passando. Imagina que você vem de um medievo todo estruturado, seja do ponto de vista concreto, seja do ponto de vista transcendente. Tudo tem o seu lugar, todas as esferas ordenadas, todo mundo fazendo aquilo que nasceu para fazer, ponto final. Só que o Renascimento ele mostra, né, o humanismo, o Renascimento ele vai mostrar esse desajuste. Na medida em que você dá visão para o homem, na medida em que você começa a dar valor para a produção humana, essa organização pré-estabelecida, ela se dissolve. E com essa dissolução, olhando para o homem enquanto um ser vivente, você invariavelmente será, você deverá olhar também para os seus impulsos. Então, os impulsos, os desejos, ele é forma constituinte, ele é a forma também essencial do homem, do homem. E os poetas ou os artistas, de uma maneira geral, eles deverão, doravante, trabalhar com esses dois pontos, né? Trabalhar com essas duas constatações. O homem é sim um ser racional, porém também um ser impulsivo, libidinal, né, para usar a expressão freudiana. Tanto é verdade, e aí a gente vai para este nosso último ponto, antes de falar exclusivamente do Sá de Miranda, tanto é verdade que nós temos dentro do Renascimento, esse grande período, né, que constitui a história da arte, dentro do Renascimento nós teremos o maneirismo. O maneirismo ele será a ponte de transição, o local de transição entre
o classicismo e o barroco, né? O que é o maneirismo? Como que o maneirismo irá se apresentar? Como um desvio, né? Como um excesso, como algo, como a expressão das particularidades. Então, na pintura aparecerão monstros, aparecerão pessoas que não seguem os padrões estabelecidos desde a antiguidade, quer dizer, vai ter gente com pescoço longo, vai ter gente feia, então feio vai ser mostrado, as deformidades físicas serão mostradas, e como que o maneirismo aparecerá dentro da literatura? Ele aparecerá com os hipérbatos, com as antíteses, com os paradoxos, com a sinuosidade das ideias. Então, quer dizer, eu posso dizer, o menino foi comprar pão na padaria. Ah, esse é o normal, esse é o cânone, esse é o que tem que falar mesmo. Mas o poeta do maneirismo, ele coloca a sua individualidade. Ao colocar a sua individualidade, o seu excesso, ele vai apresentar esta mesma ideia de forma diferente da usual. Na padaria foi o menino comprar pão. Comprar pão na padaria foi o menino. Então você vê a quantidade de possibilidades que nós temos aí. Ao mesmo tempo, então, né, que nós temos essa racionalidade, que vai ficar muito clara aqui na aula do Sá de Miranda, na nossa próxima aula, que será sobre o Sá de Miranda especificamente, esse jogo, né? Essa tensão, esse paradoxo enorme que, que vai vigorar aí, eu diria que esse embate aí de tensão e razão, ele é forever, né? Ele é forever, desde que o homem é homem, a gente se pergunta por isso e a gente tenta se adequar a essa realidade que é a nossa. Beleza, gente? Então, uma aula curtinha, eu a considero de suma importância, por quê? Porque a partir aí das próximas aulas, que serão sobre o Sá de Miranda, e depois outras 3 ou 4 reservadas aí ao Camões, você já tem todos os elementos teóricos já apresentados a vocês. Então a caminha já foi pronta, ela já está acolhedora. Aí a partir da próxima aula, a partir da exposição das ideias e de 3 poemas do Sá de Miranda, fica mais claro da gente entender. Beleza, gente? Um beijo a vocês, espero vocês na próxima aula. Muito obrigado pela companhia. Até mais. Valeu.